O que eu acho da Tati Quebra-Barraco? Olha, eu não conheço a Tati pessoalmente, mas ninguém tem um nome desse por ser uma pessoa gentil, uma pessoa diplomata, uma princesa, né? Eu não conheço a Tati pessoalmente. Mas artisticamente, para mim, assim, significa nada. Um zero, completamente. Não tem o menor conteúdo artístico, não tem o menor conteúdo musical. As músicas da Tati, para mim, elas têm a mesma utilidade que um cinzeiro numa motocicleta. Ou seja, nenhuma. O que eu acho da música da Tati Quebra-Barraco? Bom, para mim isso nem é música. E tudo é absolutamente ruim. Os arranjos são ruins, a batida é ruim, a gravação é ruim, as letras são ruins. A Tati nem se pode dizer que canta, né? Porque na verdade o que ela fala, ela declama aquelas barbaridades que nem são engraçadas, você tá entendendo? Eu não tenho qualquer tipo de problema moralista com relação às letras. O problema é que o que a Tati fala é baixaria pura e simples, sem qualquer tipo de graça, sem qualquer tipo de intenção que não seja chocar os mais moralistas. Enfim, artisticamente falando, para mim, é um lixo total. E tem uma outra coisa também, você chamar o que a Tati e outras pessoas lá no Rio de Janeiro fazem de funk, isso é absolutamente uma vergonha, porque assim, funk não é isso. O que a Tati e os seus colegas lá fazem, na verdade, é o que a gente chama aqui de pancadão, que é uma coisa derivada do Miami Bass, de grupos como o Two Live Crew nos Estados Unidos. Então, de funk, isso não tem absolutamente nada. E tanto o que a Tati faz, como esse pessoal do CREO, essas mulheres frutas obesas que andam por aí, tudo que elas fazem, na verdade, é um tipo de música da pior qualidade. Eu acho engraçado você falar que eu não sei o tempo que se leva para gravar um disco, porque, primeiro, eu sei sim quanto tempo se leva para gravar um disco. Segundo, isso não é desculpa para fazer um trabalho ruim. Você está entendendo? Quer dizer, eu sou um arquiteto, eu demoro 7 anos para construir uma ponte, e aí quando eu vou inaugurar a ponte cai, mata todo mundo, e eu sou obrigado a pedir que as pessoas respeitem o trabalho que eu tive? Não, negativo. Isso não é desculpa. Não é desculpa você levar 15 dias, 20 meses, 40 anos para fazer o tipo de som que você faz, que é muito ruim. Isso não é desculpa. Essa coisa de ser ético ou antiético, o que na verdade eu não sou é corporativista. Caso você não saiba o que isso signifique, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo o que eu bem entendo. A coisa que a gente mais vê no meio artístico hoje são as pessoas se elogiando umas às outras, com medo de falar o que realmente pensa, e fica aquele pensamento assim, eu vou elogiar o seu disco, porque aí quando eu lançar o meu você vai elogiar também. Você está entendendo? Eu não tenho esse tipo de postura. Eu falo o que eu bem entendo e todo mundo que me conhece sabe disso. Então essa coisa de antiético, caso você não saiba, eu acho melhor você procurar no dicionário, porque assim, ser antiético é uma outra coisa. Falar o que se pensa também é uma outra coisa. Eu acho muito engraçado a Tati vir falar de respeito, fazendo o tipo de música que ela faz. E realmente eu tenho respeito pelas pessoas, mas eu não sou obrigado a ter respeito pelo trabalho dessas pessoas, principalmente o seu trabalho, Tati, que é realmente uma vergonha, é muito ruim, e eu não vou fazer como todo mundo faz, que é aquela coisa de ficar elogiando e metendo pau pelas costas. Eu sou um cara sincero, eu sou um cara franco e eu falo o que eu bem entendo. E eu estou dizendo aqui exatamente o que você e os teus espectadores do Super Pop estão ouvindo, que a sua música é muito ruim. Olha só, Tati, eu fiquei sabendo que você virou evangélica, né? Então quem sabe agora você destina o teu tempo a fazer umas coisas mais bacanas, tipo fazer trabalho voluntário nas creches, ajudar as pessoas, e larga esse negócio de música, que esse negócio aí não é pra você não. E continuar gritando essas barbaridades que você coloca naquilo que você chama de música. E eu digo gritando porque dizer que você canta, evidentemente, é uma mentira total. E o problema nem é o palavrão, porque o palavrão, quando ele é bem colocado dentro de uma canção, ele acaba funcionando, sem problema nenhum. O problema é o que você grita, na verdade, são apenas obscenidades sem o menor sentido. O que mais me chamou a atenção, primeiro, no caso da fala delas, foi a absoluta incapacidade de definir o próprio trabalho delas. Quando você perguntou, por exemplo, mas qual é o estilo de vocês? É o estilo pegadora. Isso musicalmente não quer dizer rigorosamente nada. E o nosso mestre aqui,
falando a respeito das suas próprias letras, falando que reflete a realidade, quem reflete realmente a realidade é o hip hop, é o rap brasileiro. Qual a diferença entre o hip hop e o funk? Na verdade, o funk, que foi um termo criado pelo DJ Marlboro aqui no Brasil, ele se apropriou de um termo usado para um outro estilo de música, que é o funk americano. Então o funk americano não tem nada a ver com... Não tem absolutamente nada. O funk americano, por exemplo, são aquelas... Vamos começar pelas grandes bandas dos anos 70. O Earth, Wind & Fire, o James Brown. Esses caras fazem funk de verdade. Tá. O que na verdade aconteceu é o seguinte, o DJ Marlboro trouxe esse funk para o Brasil, esse funk que a gente chama de funk carioca, porque na verdade é um ritmo derivado do Miami Bass, que era uma vertente do hip hop de Miami, Tá. To Live Crew. Então ele pegou Tinha essa batida. Já tinha essa batida que o pessoal, a batida que você mais ouve no funk carioca Vem daí. Vem daí. Que é uma batida gostosa para dançar. Essa é a sua opinião. Tá. Você não concorda? Não, eu não concordo. Na verdade, não é bem assim. Não é que eu não gosto de funk. Eu abomino funk. Mas e por que faz tanto sucesso, Regis? Faz tanto sucesso porque eu acho o seguinte, hoje a gente vive um processo, até eu falei isso num papo que a gente teve semana passada. A gente vive hoje um processo de emburrecimento da população muito grande, que passa pelo fato de um jovem como ele não gostar de ler. Você vê que quando você perguntou para ele, mas você lê? Ele, eu até leio, mas, sabe? Então passa por isso. Então a gente vive um processo de emburrecimento. Vocês gostam? Então passa por esse processo de emburrecimento coletivo. Hoje a molecada é muito pouco ligada em adquirir cultura. Muito pouco ligada. Então quando você tem essa preguiça cultural, você acaba meio que exposto a uma série de sons que são muito fáceis de serem assimilados. Rimas. Rimas pobres. Por exemplo, que nem o nosso mestre falou aqui. Uma coisa é você criar composições em cima de gírias. Isso é uma coisa que o hip hop, o próprio rap, faz isso. Muito bem. A outra coisa é você cometer erros de concordância. Gíria é uma coisa. Erros de concordância gramatical são coisas completamente diferentes. Mas e a tal da licença poética? Que quando mas licença poética é um outro negócio. Licença poética, ela não passa por você cometer erros de concordância. É outra coisa. É outro papo. Tá, Essa então... desculpa de, não, a gente canta o que o povo fala. Isso. Então, pera lá, vai com calma. Você canta e você cantando errado, você está exatamente dando exemplo errado para as pessoas. Então você está afirmando, fica um círculo endossando o errado. Você está endossando o errado. Endossando o errado. Exato. Tá. Então assim, a batida... Eu acho que a batida é o seguinte... Deixando de falar das letras. Eu acho que a batida, normalmente a batida é a coisa mais primal de uma canção. Normalmente a base de toda uma canção. Então você pode, por exemplo, usar a batida do funk, por exemplo, para criar composições melhores. Tem algum funk brasileiro que você goste? Porque você já falou, por exemplo, não gosto de pop, mas aquele que tem aquela música do cachorrinho, que é uma música bem feita. Não, eu gosto de pop, mas eu gosto de pop bem feito. Isso, então tem algum funk que você fala, esse funk vale a Olha, pena? eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, o mais próximo que se aproximou do funk, o mais próximo, com qualidade, era o trabalho que o Claudinho e Bochecha faziam. É o mais próximo. Assim, a partir daí... Quero te... você tá entendendo? Isso, eu, por exemplo, não gosto disso. Eu não vou chegar em casa, ai, que vontade de ouvir disco do Claudinho Bochecha. Não, claro que não. Mas assim, foi o mais próximo que chegou dessa indigência musical que é o funk, um trabalho de qualidade. Aí o resto é um lixo total. Muito, musicalmente falando, é muito ruim. Não, nada, absolutamente nada. O ritmo é fraco. O arranjo é igual a 228 milhões de funks parecidos. A letra é péssima. Na minha opinião, nada contra vocês, meninas, pessoalmente. Mas o som que vocês fazem é a prova viva que nada é tão ruim que não possa piorar. Nossa, é tão ruim que no YouTube chega a 1 milhão a 2 milhões de acessos. Pois é, querida, mas isso é uma coisa muito interessante, porque quando você tem um vídeo com 2 milhões de acessos, não necessariamente são 2 milhões de pessoas que gostam do vídeo. Aliás, essa é uma coisa, até você levou uma coisa muito interessante.
Tem muito artista picareta hoje dizendo, meu vídeo tem 10 milhões de acessos, tem 20 milhões de acessos. Só que as pessoas esquecem que muita gente, clica no vídeo justamente para dar risada daquilo, para ver, olha o quanto aquilo é ridículo. Mas por não gostar, por debochar, fica acessando. Exatamente. Cadê aquele pessoal que cantava? Cadê aquele pessoal que cantava Minha Mulher Não Deixa Não? Lembra aqueles caras? Deixa não. Oh, não, quero não. Cadê esse pessoal? Não. Cadê esse pessoal? Esse pessoal que tinha 25 milhões de acessos. Não sobreviveu musicalmente, então, assim, por isso. Vem, aparece, faz sucesso, morre, surge outro. Fazer sucesso hoje, é engraçado porque o fazer sucesso hoje é sinônimo de popularidade. Sim. E popularidade não necessariamente é uma coisa boa. Sim. Você pode ter 10 milhões, como no caso de vocês, por exemplo, eu até dou essa recomendação para vocês. Não se iludam com o número de acessos de vídeo. Porque desses 2 milhões de pessoas, talvez 1,5 milhão tenham clicado, olhado e nossa senhora, que coisa. Gostando ou não, mas acessaram para ver a curiosidade, vocês já vão falar, né? Deixa eu só concluir uma coisa. Para mudar essa realidade que você descreve, a saída seria o quê? Aquela velha máxima, investir na educação, ler, estudar. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É um problema nosso como sociedade. É um problema como sociedade, sem sombra de dúvida. Porque eu sempre quis trabalhar com comunicação popular. Eu gosto de comunicação popular, me chama atenção. E quando alguma coisa faz sucesso, eu olho com muita atenção, porque eu falo, não é possível que milhões de pessoas estejam erradas. Pois é, mas é possível você trabalhar com comunicação popular e prezar por algo que não seja rasteiro. Isso, exato. Popular. Porque o popular é o seguinte, por exemplo, na minha adolescência, em 1747, por exemplo, música popular era a música brega, por exemplo, Paulo Sérgio, Odair José, esses caras eram considerados bregas. Comparado com o que se faz hoje, as letras do Paulo Sérgio parecem Shakespeare. Viraram cult. Viraram cult, exatamente. Bom, falei que vocês iam falar, fiquem à vontade. Sim, só completando o que ela estava falando agora, mas tudo tem seu momento. Tudo, cada é sua época. Época é forró, época é funk, axé, hip hop, black, assim por diante. Agora, eu queria saber por que mais da metade dos brasileiros, o sucesso momentâneo e praticamente o pessoal não deixa de ouvir o funk. O pessoal quer dançar, é funk. O pessoal quer curtir. E porque a maioria dos brasileiros gostam desse ritmo. De onde você tirou a informação de que a maioria dos brasileiros gosta de dançar esse ritmo? É geral, você vai, carro, bastante na mesmo. rua, balada, comentário. Não, você analisar a coisa sob o ponto de vista da balada é um universo muito restrito para você falar de que mais da metade da população brasileira ouve funk. Mas hoje nós fazemos shows no Brasil inteiro, inclusive vamos pro estrangeiro fazer show e todos estrangeiros, como a Cris falou, não é só no Brasil. O funk, como até nosso querido amigo, aquele querido funk, lá pra fora também, como no Brasil, a gente está estourando completamente. Aonde vocês estão indo fazer show? A gente vai pra Guiana Francesa, vamos pro Angola, fomos pra Bolívia, temos contrato novamente para retornar, então tá estourado, não adianta, não é só no Brasil que ficou o funk. Entendi. O funk, na verdade, inteiro. Pois bem, olha só, essa coisa do estar estourado mundialmente, primeiro é cascata, porque Porque o fato de você fazer show na Guiana Francesa, em Angola, não é sinal nenhum de que o funk está estourado no mundo. Evidentemente, o que acontece? Evidentemente que tendo uma carreira aqui, ainda mais vocês, meninas, que criaram um grupo baseado na ideia de um empresário, e é sempre assim que funciona, nunca os grupos surgem espontaneamente. Tem sempre um empresário, tem sempre um cara que arruma as meninas gostosinhas, não sei o que, bababá, e vamos e tal. Vocês não compõem rigorosamente nada, tudo vem pronto para vocês. Então, na verdade, esse esquema que vocês fazem é o esquema que rola na grande maioria desses grupos. Gaiola de popozuda e não sei o que. Mas você quer concordar comigo que não só o funk, vários artistas, por exemplo, vários cantores de forró, funk, tem um compositor que compõe a música pra eles. Por isso que esses artistas de forró também são muito ruins.
Porque, pra na você. verdade, mas é lógico que é pra mim. Pra você, Mas é amigo. claro que é pra mim. Eu tô dando a minha opinião. Eu volto a dizer. Não, vou sim, explicar pra lógico, você. lógico. Eu não posso dar a minha opinião baseado no que ele pensa ou no que a Regina pensa. Sim. É óbvio que é a opinião minha. É por isso que hoje eu acho ofensivo você chamar grupos, por exemplo, como Mastruz com Leite ou Calcinha Preta de forró. Isso não é Não forró, é. mas de jeito nenhum. Algum comentário, Regis? Quero fazer um comentário. Mestre, na boa, eu acho que você precisa realmente entrar numa escola de música. Até pra Sua você... opinião, né, Minha mestre? opinião, Sua claro que é a minha Por quê, opinião. Regis? Porque foi uma das coisas mais desafinadas que eu já ouvi na minha vida, juro por Deus. Porque assim, você canta fora de tom da música, meu. É um negócio... Engraçado que eu faço 13 shows por final de Mas semana, isso não quer cada dizer show com mais nada, de isso não 5 quer dizer mil nada, meu amigo, desculpa. 13 shows. 13 shows. Semana Não quer dizer passada eu nada. tava em Ribeirão Preto, tive que vir correndo pra São Paulo. Não, a dica que eu quero dar para as pessoas que estão nos assistindo, pais e mães, por favor, estimulem os seus filhos a ler. Não importa, jornal, livro, o que quer que seja. Gibi, o que gostar de ler. Gibi é sensacional. É uma porta de entrada sensacional. Porque assim, quanto mais o seu filho ou sua filha ler, melhor ser humano ele ou ela vão ser, tá? E eu queria dar um toque também para as pessoas, mais uma vez, não confundirem funk, o chamado funk carioca, que por exemplo, o som que as tequileiras do funk fazem, inclusive esse sensacional hit Surra de Bunda, coisa muito legal. Não confundir esse tipo de som com o verdadeiro funk que foi feito por James... Esse foi que feito, a gente tá ouvindo é o funk. Pois é, Earth, Wind and Fire, por exemplo, Vocês gostam dessa sensacional. música? Adoro. É sensacional. Então, Earth, Wind and Fire, James Brown, Ohio Players, Funkadelic. Então, assim, não confunda, porque como diria o grande Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É outra coisa.